E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre... Irmãos, essa mensagem vai ser muito forte, viu? Eu ia dizer que dá tempo ainda quem quiser ir para casa. Não, estou brincando, não vai não, fica aqui comigo. Mas a mensagem vai ser um pouco forte. Vou até ler de novo o verso 19. E de novo morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Salomão, ele está sendo posto numa dificuldade aqui. E quando Salomão ele é posto numa certa dificuldade, ainda bem que Salomão ele tinha um dia lá atrás dito para o Senhor, quando o Senhor lhe perguntou, depois do Senhor ter se agradado de uma oferta que Salomão fez ao Senhor, o Senhor se agradou tanto desta oferta, que o Senhor chega para Salomão e diz: pede o que você quiser. Eu já vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Eita pai, hein? Eu já vou abrir um parênteses aqui para fazer essa pergunta a vocês, que é para mim também. Será que a nossa oferta, não estou dizendo que oferta de dinheiro não, tá? Será que a nossa oferta de adoração, de comprometimento, será que o nosso culto ao Senhor tem agradado a Deus ao ponto dele se agradar tanto de dizer: pede o que você quiser que eu vou te dar? Vou fazer de novo a pergunta, meus irmãos. Será que o nosso culto ele tem agradado a Deus ao ponto de Deus chegar e dizer: peça o que você quiser, porque eu vou te dar? Deus fez isso com Salomão, e Deus deu. Então, numa certa ocasião, o rei Salomão, diante de uma situação difícil, Salomão, ele já é beneficiado com o pedido e com a escolha que ele fez para Deus lá atrás. Imagina se Salomão não tivesse lá atrás pedido para Deus e escolhido, acima de qualquer coisa, ter e receber de Deus sabedoria, porque Deus deu. Imagina se ele não tivesse tido sabedoria, porque a situação é a seguinte: não tem prova, não tem ninguém, não tem câmara de segurança na casa, não tem testemunhas. As próprias duas mulheres dizem que não tinha ninguém na casa a não ser as duas. Palavra das próprias mulheres, ela diz: não tinha estranho e não tinha ninguém dentro de casa a não ser nós duas. No entanto, nós duas tínhamos um menino, eu tinha um menino, ela também tinha um menino, com 3 dias de diferença, e este menino, um deles morreu. Acontece que esta mulher está falando que o que morreu é filho dela, só que na verdade não é, é filho meu. E aí, irmão? Se nós, então Salomão, ele não vai procurar recursos, eu digo espiritual, vocês vão me entender o que eu quero dizer. Salomão, ele vai procurar um subsídio baseado na sua escolha lá atrás. Ele vai tentar descobrir uma forma e uma maneira de resolver a situação. Quem estava diante do rei? Quem estava diante de Salomão? Quem estava? 2 mulheres. Quem eram essas mulheres? Prostitutas. A Bíblia que diz, não é eu, desculpe o termo. O que essas mulheres estavam tentando fazer diante de um rei? Estavam tentando receber respostas. Eu vou começar a entrar por uns caminhos aqui, porque é culto de ser eu fico um pouco mais
mais de reflexão de palavra mesmo. O que essas duas mulheres estavam fazendo diante de Salomão, sendo rei? Em primeiro lugar, por que deixaram duas prostitutas entrar diante do rei? Por que foi permitido duas mulheres de má fama, que escolheu e optou por vender o seu corpo para sobreviver? Por que deixaram essas mulheres entrar e estar diante do rei? Não era qualquer pessoa que se postava diante do rei. Não era de qualquer forma. Tem hinos que falam isso. Diante do rei a gente não se apresenta de qualquer forma. Ô Salomão, tem duas mulheres lá fora. Quem é? Fulano e a Beltrana. Qual é o histórico dela? Estava vendendo o corpo ontem ali na esquina. Manda elas entrar. O modelo de Deus, irmãos, não é o modelo do homem. Falar, Jesus, estava demorando. Irmãos, o modelo de Deus não é o modelo humano. Ixi, meu Deus. O culto ruim para mim não quer dizer que para Deus está sendo ruim. Culto ruim para mim pode ser uma série de coisas envolvidas. Deus um dia chamou o povo de Israel e falou: se prepare, se consagra, tira do arraial todas as impurezas, porque no terceiro dia eu vou me manifestar. De que forma nós nos preparamos para estar num culto como esse, irmão? Falar, Jesus, qual é o comprometimento que a gente tem e teve para estar aqui hoje? Não é? Então o fato de um culto ser bom, ser maravilhoso, eu falei que hoje ia ser um pouco embaçado, mas vamos lá, irmãos, o fato de um culto ser bom ou não, isto requer um monte de coisas. Se o culto vai estar bom, se vai estar pentecostal, se vai ter cura divina, se vai ter profecia, se vai ter visões, se vai ter revelações, isto depende de um monte de coisa e de um monte de situação. No entanto, você lembra, foi hoje que as irmãs cantou hoje? Foi, Angélica, vocês cantou hoje o vaso de alabastro? É que eu não guardo muitas coisas mais na cabeça, irmão. Ora pela minha memória. Aí, irmãos, vocês cantam um hino bonito aqui hoje, que hoje a gente canta e dá glória a Deus. Quer que eu conte a história do culto? A história o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. A gente canta, é um dos hinos mais lindos que eu conheço. A gente canta, se emociona. Depois a gente vai acostumando com as coisas, não dá mais. Mas a gente dava glória a Deus, falava línguas estranhas. Primeira vez que a gente ouvia esse hino. Quer que eu conte a história dele? A pecadora da cidade. Estava lá o povo diante de Jesus na casa de Simeão, só pensando na comida. Só pensando, não, irmão, só pensando na comida. E não é errado gostar de comer, não, Nilson. Fica tranquilo, comer é coisa boa. É bíblico. Atos 2 diz que o povo se reúne, tinha comunhão nas orações e no partir do pão, como os irmãos fizeram ali ontem. Tinha comunhão nas orações e no partir do pão, é bíblico. Só que nessa situação o povo só queria comida e não queria saber de Jesus. Os discípulos reunidos, o próprio anfitrião, dono da casa reunido, aquela coisa mais sem graça, a comida demorando, a refeição demorando. Aí sabe quem entrou, irmãos? Pensa, eu não conheço ainda, e só se for para me evangelizar, senão não preciso conhecer. Mas talvez é famosa, as mulheres mais faladas da cidade, o nome que se dá nas fachadas, aqui mesmo tem, não me lembro, mas tem aqui umas duas, né? Pensa naquela pessoa famosa. Pois é, imagina Jesus, santo, perfeito, rei, e de repente, aquela mulher mal falada da cidade vem entrando dentro de uma casa particular, não era igreja, entrando dentro de uma casa particular, e vem e se prostra nos pés de Jesus. Fala a verdade, irmão, se uma dessas entrar aqui, a gente estranha. Vamos ser sinceros, vamos ser hipócrita não, que é feio. Se sentar perto de alguém então, vixe, sangue de Jesus tem poder, Pai. Está repreendido. Ô, irmãos, não estou falando vocês aqui me ouvindo agora, mas será que a gente não está vivendo uma hipocrisia, irmãos? Que a gente prega a libertação. Vou falar, Jesus, porque hoje, né? É gostoso ficar bem animadinho, rindo. Mas por que, irmãos? Por que será que existe essa hipocrisia?
Outro dia eu fui numa igreja que não aceita pastor de outra igreja sentar no púlpito dela. Mas o deputado federal está lá, que estava ontem na prostituição, teve oportunidade para falar 15 minutos antes do pregador e o pregador teve 20 minutos depois. Até quando nós vamos viver essas hipocrisias dentro das igrejas? Até quando? Então esse hino que nós cantamos, alguém está se apresentando diante do Rei Jesus. A pecadora, a mulher mais mal vista da cidade, está se apresentando e se prostrando aos pés de Jesus. Calma lá, já você vai entender o que eu vou pregar, que eu não vou demorar hoje não, irmãos, é ceia, daqui a pouco nós vamos cear. Estou com vontade de cear já. Estava diante de Salomão quem? 2 prostitutas, que teve a autoridade, a permissão para entrar diante do rei. Irmãos, a permissão não pode ser minha. A permissão, ela não é humana. A permissão, ela é divina, ela é espiritual. Ela é sobre aquele que está acima de mim. Um dia, ixi, pai, porque, irmãos, chegaram um dia diante de Jesus e falou: Senhor, eu estou chateado. O que foi? Tem uma coisinha chamada trigo e tem outra chamada joio. E aí pouca gente aqui não sabe, mas a maioria sabe. Desculpa você que sabe, só refletir para quem não sabe. Gente mais novo um pouco, nifel de Bíblia. E não é nem de Bíblia, é de colheita, de plantio, de semente, de fruto. Enfim, até porque nós não temos trigo nessa região. Mas o trigo e do joio são extremamente parecidos. Não vou falar do fruto porque não é o tema. Só estou querendo dizer que o plantio, o pé do trigo e o pé de joio é muito parecido. Lado a lado, antes de vir os frutos, não consegue discernir quem é quem. Aí chegaram para Jesus e falaram: podemos arrancar o joio do meio do trigo? Chegaram diante de Jesus. Podemos arrancar o joio do meio do trigo? Jesus falou: não, essa tarefa não é de vocês, porque arrancando o joio do meio do trigo, corre o risco de vocês arrancar trigo também. Vai chegar o dia de cortar tudo, de fazer a colheita, e vai tudo junto, trigo com joio. Ah, senhor, mas eu pensei que era eu que tinha que fazer a separação. Você pode, você não pode. É você que canta, é você que não. É você que está santo, é você que não. É você que pode tomar ceia, é você que não. É você que vai para o céu, é você que não. Ô Senhor, foi gente, fala. Eu pensei que era nós que decidíamos, porque a gente costuma levar pelo lado pessoal, irmão. Tanto que para a família da gente, a gente é cheio de misericórdia. Não, é assim mesmo, a carne é fraca, é o coitadinho, né, vamos ter misericórdia, Deus perdoa. Mas quando é o filho do irmão, a gente quer sentença, a gente quer justiça. Vocês estão tão quietinhos hoje, né, irmãos? Mas é a palavra, eu sei. Eu também, no lugar de vocês, eu estaria mais ainda. Eu estaria mais ainda se eu estivesse sentado ouvindo. Eu gosto é assim. Eu gosto de palavra que faz a gente arregalar o olho e ficar pensando. Quem sabe essa palavra que muda depois. Conceitos, pensamentos, ideologias. Senhor, quer dizer que não é eu que vou definir quem pode, quem não pode, quem é santo, quem não é santo, quem pode participar da ceia, quem não pode, quem vai para o céu, quem não vai, quem está preparado, quem não está. Não é eu não, Senhor? Não. Isso é os anjos no grande dia do Senhor. Isso não faz parte de você. Você não é juiz, você é servo. Você é ovelha. Pastor, então essa igreja vai deixar acontecer de tudo? Não, você vai pregar, ensinar o que é pecado. Está escrito na Bíblia o que é pecado. Falar mal do irmão, mentir, roubar, prostituir, levantar calúnia, difamação, espalhar boato que você não tem certeza sobre o teu próximo. Tudo isso é pecado. No mesmo patamar de adultério, matar e roubar. Então a missão da igreja, do pregador, é pregar o que é pecado. E que Deus ele requer santidade do seu povo. Agora eu investigar para tentar saber se a irmã Esther está digna ou não de vir aqui na frente, isso não é missão minha não, meu irmão.
A gente julga quem pode e quem não pode, quem é, quem não é, quem está digno e quem não está digno. Eu queria ter um detector de santidade para passar em mim primeiro, ver quantas vezes ia apitar. Já viu aquele detector de metal? Pois é, detector de santidade. Pensou? Detector de santidade, passar no irmão. Vamos ver, irmão. Porque roupa você vai na loja, muda, né, irmão? Quero ver mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui. É desse lado do teu coração? Eu confundo. Esquerdo, é aqui mesmo. Quero ver mudar aqui, ó. A roupa você vai ali, compra e tá tudo certo. Tem coisa mais profunda pra gente mudar, meu irmão. Por que Salomão permite isso, pai, o relógio, né? Por que Deus permite, irmãos? Duas prostitutas chegar diante de Salomão, que talvez eu não deixaria. Não, aqui só entram os santos, servos e servas do Altíssimo. Diante do rei só pode se apresentar com pureza. Que não entra de qualquer maneira não. E não é qualquer um que entra aqui não. Só que Salomão deixou. Aí Salomão começa a ouvir a história daquelas mulheres. E aqui nós aprendemos algumas lições, irmãos. Primeiro, o conflito que você está sujeito a ter quando você escolhe morar com certas pessoas. Quem que você permite entrar dentro da sua intimidade? E isso aqui eu não estou dizendo só de casamento. Aliás, nem é o tema, e não estou falando de casamento aqui. Eu estou falando é quem você permite de fora ter acesso à sua intimidade. Porque quarto fala de intimidade, cama fala de uma intimidade ainda maior, mais profunda, numa profundeza de intimidade. Então quem é, que tipo de gente que você está permitindo entrar dentro da sua santidade, dentro da sua intimidade? Conhecer a sua intimidade, conhecer os teus pensamentos, conhecer os teus planos, os teus projetos, os teus objetivos, as tuas fraquezas. Vai contando suas fraquezas para qualquer um aí, viu? Esse aí daqui a pouco vira o teu inimigo aí, vai sair expondo a sua fraqueza aí para toda a cidade, e contar errado ainda. Então quem é que você permite entrar dentro da sua intimidade, do seu assunto íntimo, das contas que você tem que pagar, dos problemas que você tem que resolver, dos conflitos que você tem lá na casa, no casamento? Eu não estou dizendo, irmãos, porque Deus coloca um homem sincero, ainda existe. Oh Jesus, eu sei, ainda existe, irmão, gente sincero. Ainda existe profeta, ainda existe homens de Deus, ainda existe pessoas dignas. O problema, irmãos, é que a gente não está sabendo fazer essas escolhas. A gente abre a porta da nossa intimidade e vai deixando o primeiro que chegar, a gente fala, entra, senta, fica à vontade. Não, não senta não, vamos ali para o meu quarto, vamos lá sentar na cama e conversar lá que é mais confortável. Não, não prestou só se assentar na cama não. Dorme aqui em casa hoje. E hoje aqui eu não estou falando de intimidade íntima, tá, gente? Fica tranquilo, hoje aqui eu estou falando de intimidade, de conhecimento, de pessoas que passam a ter acesso nos seus assuntos mais particulares que existem. Então quem é que você está se permitindo entrar dentro do teu quarto moral, espiritual? Quem é que você está se permitindo? A mulher boa permitiu. Nós duas estamos na mesma vida mesmo. Porque dentro do erro tem o que procura ser certo. Aquela pessoa que ela pratica coisas erradas e elas estão juntas, sempre tem alguém que tem uma mente diferente. Fala, eu estou aqui por obrigação, ou por fraqueza, ou porque eu não consigo sair disso aqui. Mas eu preciso sair disso. E uma dessas prostitutas conhecia o rei. Sabia muito bem que aquilo não era vida para ela. Só que ela cometeu um erro de abrir a porta da sua casa para qualquer um entrar. E começar a conhecer as suas intimidades, seus projetos íntimos, suas decisões pessoais. Irmãos, tem gente que ele não sabe o que ele quer.
Ele pede. Ih, Jesus, o que é isso, hein? Irmãos, ele sai pedindo opinião, até ele achar alguém que dá uma opinião que ele queria ouvir. Ouço um monte, fala, isso aqui se encaixa comigo. Isso não vale, irmão. Em primeiro lugar, seu problema financeiro, procura quem tem vida financeira alinhada para te instruir. Quando amanhece o dia, porque durante a noite, alguém tem um sono mais profundo do que a outra. Alguém dorme mais do que a outra. Durante a noite, alguém teve uma distração maior do que a outra. E ela teve um sono mais pesado do que a outra. 2 bebezinhos na mesma cama. 2 mães e 2 bebês. 3 dias de nascido era a diferença um do outro. No entanto, uma rolou em cima do seu filho. Olha só, irmãos. Em cima do seu filho. Ela rola em cima do seu filho e mata aquele menino, a própria mãe. Aí tudo, você lembra que eu uso uma frase aqui, que tudo na Bíblia espiritualiza hoje. O que é uma criança? É o início, é a próxima geração. É alguém que está tão distraída, é alguém que está tão distraído, é alguém que está fazendo tanta coisa errada com as prostituições, no caso dessas mulheres, durante o dia, que de noite não soube cuidar e dar proteção para a próxima geração. Porque quando fala de criança, fala o quê? Próxima geração. O teu filho não é só um filho, não é só uma criança que está aí no seu colo, nos seus braços, no seu ventre. Seu filho é a próxima geração. Daqui a pouco ele vai pisar onde tu já pisou. Daqui a pouco ele vai ter que ser o que você ensinou para ele ser. São as próximas gerações. Essa mulher, quando ela mata o seu próprio filho, ela está matando a sua descendência. Ela está matando a próxima geração. Ela está matando algo tão bonito que saiu de dentro dela. Começa os cuidados da vida, começa com a distração da vida, ao ponto de matar aquilo que era tão bonito que saiu de dentro de nós. O tempo judia da gente, irmãos. Hoje é ceia do Senhor aqui, eu preciso falar algumas coisas. Não se aborreça. Domingo não é eu que vou ministrar, não. É um jovem, o jovem Hermes. Você não pode vir hoje, está de luto, tadinho. Mas domingo é ele, enfim. Mas o outro dia que eu tiver a oportunidade aqui, eu ministro outra palavra. Hoje precisa ser assim, irmão. Não fica chateado comigo, não. Às vezes tem coisa dentro da gente que é bonito. Quando foi gerado, é bonito. É maravilhoso. Só que de repente, quando a gente gera aquilo, quando a gente dá a luz, as coisas começam a mudar. Começa a ficar antigo demais, começa a ficar velho demais, sabe? Eu vou me acostumando com aquilo ali, sabe? Eu vou me descuidando com as coisas da vida. De repente eu mato aquilo que Deus me deu. De repente eu mesmo mato aquilo que eu gerei. Não foi a outra que matou, foi a própria mãe. Vou falar, Jesus, hoje é rápido aqui, já tem que terminar. Mas eu preciso, irmãos, eu não estou dizendo que não tem gente que erra contigo. Tem, irmãos, essa vida tem gente ruim, tem gente mal, irmão. Essa vida tem gente que fez aliança com o diabo, ao ponto do diabo ficar assustado com ele. Rapaz, você quer mesmo que eu faça aquilo com aquele cara lá? Quero, vai lá. Tem gente ruim, irmãos. Mas será que não chegou a hora da gente refletir? Será que não tem coisa que é eu mesmo que estou matando? Eu mesmo. É fácil eu chegar diante de Deus, diante de situação, diante de circunstância, e para me justificar, é fácil eu começar a apontar o dedo. Foi ele, foi ela que matou. Será que eu nunca na minha vida vai ter uma coisa que eu vou olhar e falar assim: será que a culpa não é minha, não? Será que não foi eu que distraí demais de noite e dormi em cima daquilo que Deus me deu? E distraí com aquilo que Deus me deu? E distraí com aquilo que eu mesmo gerei e eu mesmo matei? Mas não, irmãos, o que acontece é que a maioria das pessoas faz o que essa mulher fez. Foi ela. Irmãos, é bem mais fácil para Deus resolver se Adão e Eva tivessem chegado e falado: Senhor, a culpa foi minha.
Mas não, começou, a culpa foi da serpente foi do Adão foi da Eva. Não, irmão, não vamos perder tempo não. Vamos ganhar tempo para resolver logo a causa e falar, Senhor, tá bom, eu sou falho mesmo, a culpa foi minha, vamos resolver isso aí. E às vezes a gente começa a aprender com os erros da gente, sabe? Deus, Ele nos dá oportunidade, Ele nos apresenta, Pai, oportunidade para que a gente possa aprender com os erros que cometemos. Seria tão mais fácil se aquela mulher tivesse chegado e falado, rei, me ajuda, eu rolei em cima da minha criança e matei ela, a culpa foi minha. Mas não, além de assassina, descuidada, como mãe relaxada, ainda é mentirosa e maquiavélica. Chega diante do rei e ainda vão querer colocar um sentimento de culpa sobre a outra pessoa. Quem cometeu o erro foi eu, quem matou foi eu, quem distraiu foi eu. Mas eu quero fazer essa pessoa ir para a cova com o sentimento de culpa, como se ela fosse a culpada. Ela fosse a culpada do menino ter morrido. Irmãos, estamos diante de uma cena muito preocupante aqui. E pior ainda, e aí eu preciso correr. Outro dia eu não estou pregando tudo que eu queria pregar hoje não, mas eu vou respeitar o horário. Então vamos lá. E o pior de tudo isso, irmãos, é quem é que vai julgar essa situação. Irmãos, eu tenho muito medo. Eu sou dessa mesma igreja, José Paulinho. Agora eu falei certo. Desde que eu nasci. E por eu ter tido uma continuidade sempre na igreja, a gente por muito novinho começou já a ficar infiltrado nas coisas da igreja. Eu com 12, 13 anos já participava de reuniões importantes de obreiros, porque eu ia para tocar. Então eu conheço muito de obra, eu sei o que eu estou falando. Irmãos, eu sempre fiquei muito preocupado quando coloca uma pessoa assim, algumas pessoas assim, coloca um monte de gente assim e você começa a julgar o que alguém cometeu. Porque 99% não sabe nem por que está ali. 99% ele vai se ele gosta ou se ele não gosta. Eu gosto de fulano, então eu vou votar positivamente para ele. Eu não gosto, eu vou votar negativo. Mas eu nem sei o que ele fez direito. Aí eu ouvi dizer, falaram, me contaram. Então, onde a fumaça há fogo, deve ser verdade. Irmãos, eu já vi, eu tenho muita preocupação quando alguém é colocado numa reunião e começa aquela reunião e aqueles homens fecham a cara. Até então estava lá fora fazendo piadinha. Mas quando chega, eu já estou falando de coisa que eu já vi muitas vezes. Em vez de orar, jejuar para tomar uma decisão, não, eu estava fazendo piadinha com a história. Quando chega na reunião, fecha a cara, nós temos que ser sinceros. E aí você está diante daquela pessoa rude para tratar, para tomar. É muito, se você nunca esteve diante de homens, para alguém te analisar, não queira passar por isso. Porque a maioria das pessoas que vai olhar e julgar uma causa tua, eles nem sabem direito que você está ali. Ele nem sabe, irmão, nem sabe. Me contaram, me falaram, eu ouvi dizer e tal coisa do tipo. Vamos lá. Ainda bem que era Salomão que estava diante dessa situação. E estrategicamente ele manda um soldado trazer uma espada. Quando aquela espada chega, a espada na Bíblia, você sabe que sempre representa, ou na maioria das vezes eu falo que lá espiritualiza, né? A espada representa, na maioria das vezes, isso aqui, ó, a palavra de Deus. O que Salomão traz? A espada. É a Bíblia que vai resolver. Não é o seu pensamento particular. Não é o eu penso, eu acho, eu deduzi, não. O que vai resolver é a palavra de Deus. Essa sabe o que ele faz? Pega a espada. Pega a espada. O que você vai fazer com essa espada, Salomão? Eu vou cortar o menino no meio. Metade vai para ela, metade vai para essa. Vamos resolver facinho essa causa. Corta no meio certinho. Metade vai ser dela e metade vai ser dessa. E resolvemos esta causa.
Quem tem o coração mau, ele não para pensar, ele age rápido demais. Todo mundo que age rápido demais, irmão, desconfia. Porque aquela mulher não pensou na possibilidade de ser uma estratégia do sábio Salomão. E ela tem tanta pressa de fazer o mal e ver o mal predominando, e ver a carneficina e ver gente morrendo. Nem meu e nem dela. Se não vai ser meu, também não vai ser dela. Que mate. Sabe aquela pessoa que não deu certo o emprego para ele lá naquela empresa, ele torce para aquela empresa fechar? Tomara que se acabe e que feche. Mas não deu certo para mim, para você, pode dar para outro. A igreja não deu certo para mim foi ruim, para outro é bom. O pastor não presta para um, para outro, para o outro é bom. As mesmas atitudes que você tem, que faz as pessoas serem apaixonadas por você, com essa mesma atitude aí, tem gente que te odeia por você ter essa atitude. E aí, a gente vai fazer o que nessa terra então? Quer que eu repita de novo? A mesma atitude que faz alguém gostar tanto de você, nossa, fulano é uma benção, é a mesma atitude que leva alguém a olhar e falar, eu não suporto essa pessoa. E aí, irmãos? Por isso que a gente tem que estar sempre diante daquele que é o justo e justo. Mas vamos lá. Tem pressa demais em fazer o mal. Mata, aniquila. Nem meu, nem dela. Se não serviu para mim, também não vai servir para ela. Enquanto isso, a outra mãe, pelo amor de Deus, rei, não faça isso. Que o meu filho esteja vivo, mesmo que não esteja nas minhas mãos. Mas deixa o meu filho viver. Eita, deixa o meu filho viver. Deixa. Não serve para mim, mas serve para outro. Pelo menos vai continuar vivo, vai continuar a história, vai ter oportunidade de viver. No meu coração não existe maldade. Não, deixa com ela, mas não mate não. Não precisa repartir não, eu deixo com ela. Salomão pega a criança e fala, agora eu já sei quem é a mãe. Eu sei agora quem é a mãe. Entregou o filho para a mãe de forma correta, por ter certeza e convicção de que aquela mulher verdadeiramente era a mãe daquele menino. Hoje eu